Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sabemos que Jesus, ele já se faz presente aqui neste lugar, amém? E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, nós estamos alegres, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. 1 de Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus, amém? Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, em nome de Jesus. Primeira de Timóteo, capítulo 4, em nome de Jesus, amém? Versículo 1 em diante, diz assim, igreja: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aleluia. Vamos ler só o versículo 6 em nome de Jesus, só para a gente complementar. Olha o que Paulo ordenou para Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Glória a Deus. Somente até aqui em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, nós já estamos no tempo do fim. Na época de Paulo, na época do apóstolo Paulo, Paulo já escreveu e alertou a Timóteo. Naquela época, há 2000 e tantos anos atrás, praticamente, ou aproximadamente 2000, se levarmos em consideração pós-morte e ressurreição de Cristo, e depois de alguns anos Paulo surge como apóstolo do Senhor, nós temos aí praticamente 2000 anos atrás, aproximadamente. E Paulo naquela época, depois de ter pregado a palavra de Deus por muitos lugares, Paulo, depois de ter ensinado em várias sinagogas e ganhado almas para Cristo, Paulo chega para Timóteo escrevendo as suas cartas. Ele fala exatamente, que é esse texto a qual nós acabamos de ler aqui,
a apostasia dos últimos tempos. Ele fala, Timóteo, o Espírito expressamente diz. Esse Espírito, se você pegar e ler nesse exato momento aí, você vê que esse Espírito está com E maiúsculo. O que representa a igreja, que não é o Espírito de Paulo que está falando. O que representa que não é um espírito qualquer que está falando. O que representa, igreja, que não é qualquer outro espírito que está ali expressamente falando. Esse espírito com E maiúsculo só tem um significado. Representa que é o Espírito de Deus que está falando. Então aqui nesse exato momento, preste bem atenção, Paulo ele já não está falando por si só. Paulo não está dando um conselho ou entregando uma profecia, talvez uma profecia, claro, mas em outras palavras, Paulo não está dizendo por palavras, dando um conselho para a igreja ou para Timóteo. Ele está falando algo que o Espírito já mostrou para ele e o Espírito Santo está mandando Paulo dizer. E Paulo está falando, ó, nos últimos dias apostatarão alguns na fé. E olhe, e note, igreja, que o texto está dizendo que Paulo, escreve que o Espírito expressamente diz. Esse expressamente tem um senso de urgência, tem um caráter de urgência, de preocupação, tem um caráter de uma preocupação constante do Espírito de Deus, que ele expressamente está dizendo, ele expressamente está denotando, ou seja, há uma urgência, há uma preocupação do Espírito de Deus. E ele fala, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé. O que é apostatar, igreja? Apostatar é abandonar os princípios. Apostatar é abandonar. Apostatar é deixar de lado. É deixar de crer. E crer no quê? Na fé. Naquilo que estava se pregando. Apostatarão alguns na fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Aleluia. A espíritos. Aí agora olha, note esse espírito agora que Paulo está escrevendo aí. Aleluia. A espíritos enganadores. Note agora que esse espírito enganador já é um espírito com E minúsculo. O que representa que não é o Espírito de Deus. Primeiro Paulo começa escrevendo dizendo que o Espírito, com E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns na fé, dando ouvido a Espírito. Quando ele fala esse Espírito enganadores, está com E minúsculo. O que diz que não é o Espírito de Deus. Esse espírito enganador com E minúsculo, ele traz doutrinas de demônios. E estes homens, este povo, o povo da igreja, ouviriam estes espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios e cauterizariam a sua mente. O que é cauterizar? Que ele fala mais pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é cauterizar, igreja? Você sabe o que é cauterizar? Quando você quebra um fêmur, quando você quebra um osso, menor ou maior que seja do corpo humano,
Existe um processo na medicina chamado de cauterização. Você toma cálcio, ou o seu próprio corpo que produz ali o cálcio, faz com que aquela fissura no osso, ou aquela fratura no osso, ela comece a sofrer o processo de calcificação, ela começa a construir novamente aquele osso. Isso se chama cauterização, é o cálcio, que está ali firmando novamente aquela estrutura ossária, para poder formar de novo e colar aquele osso. Isso é cauterização. E Paulo explica que o Espírito de Deus expressamente falou que os homens teriam a sua consciência cauterizada. Ou seja, estaria fechada. Seria totalmente difícil uma coisa cauterizada, você bater, está fechado. Cauterizada. Cauterizada. Da mentira. Cauterizada das doutrinas de demônio. Cauterizada das falácias que tem por aí de Satanás, que através da teologia já entrou nos berços, no berço da igreja, no seio da igreja, e a consciência fica contaminada. Nós estamos vivendo esse fim, igreja, e agora eu quero chamar a sua atenção para esse momento que é triste para a humanidade, é triste para a igreja. Nós já estamos neste fim, aonde a igreja já largou a sã doutrina, aonde os homens que pregaram a fé, e que antes, que outrora pregavam a verdadeira doutrina, já largaram o evangelho verdadeiro para seguir essas doutrinas de demônio que estão pregando por aí afora. O verdadeiro evangelho hoje, irmão, está como uma agulha no meio do palheiro. O evangelho da doutrina, hoje, verdadeiro, está como uma agulha no palheiro. Está como um grão de areia que você procura no meio de uma areia, numa praia, num deserto. Para você achar o evangelho verdadeiro, no meio de uma multidão hoje que está pregando, que pode isso, que pode aquilo, que outrora não podia, mas agora pode. Você vai encontrar talvez ali no meio de 10, 100, um ou 1,5 que vai pregar o verdadeiro evangelho e vai falar aquilo que não pode, aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. O cerco se fechou. Satanás, ele conseguiu já implantar as doutrinas demoníacas dentro da igreja. E o que é mais preocupante é que aquele que um dia professava fé, aquela que um dia buscava o Senhor e estava firme nas suas convicções, dentro dos princípios da palavra de Deus, largaram os princípios para abraçar esse mundo e essa doutrina pecaminosa que Satanás tem aplicado por aí afora. Tentando camuflar o verdadeiro evangelho daquilo que Paulo pregou, que Pedro pregou, que Marcos pregou, que João Batista pregou, que Jesus pregou, que está na Bíblia Sagrada desde o Antigo até o Novo Testamento e do Novo em diante. Hoje nós vemos uma igreja que abraça o mundo. Hoje nós vemos uma igreja que está parada no tempo. E que para agradar a um jovem, para agradar uma equipe, um grupo, traz os costumes dos jovens para poder atrair, servir, que eles falam que é tática, falam que é isca. E começam a fazer aquilo que, para atrair a juventude, porque dizendo que assim atrai a juventude para dentro da igreja, tudo aquilo que a juventude faz no mundo. Sendo que aquilo que a juventude faz no mundo, uma vez que aquilo é abominação para Deus, e que Deus detesta e que a sua alma abomina. E a igreja, de braços abertos, recebe, e numa tentativa de
usar a graça como escudo, afirma, tendo a sua mente cauterizada, afirma que aquilo não tem nada a ver. E que o evangelho que pregava antigamente era um evangelho antiquado. Era um evangelho quadrado. E hoje a igreja tem que se adaptar ao evangelho do mundo para poder ganhar aqueles que estão no mundo e o jovem entrar dentro da igreja. Aí começa a baderna. Olha onde a gente vai parar, irmão. Aí começa a pintar a igreja de preto, botar uma globo, botar umas luzes, um pisca-pisca, uma cortina de fumaça, a cantar bastante louvor, bastante pula-pula, bastante teatro, jogral, porque assim é a tática que se usa para trazer a juventude para dentro da igreja. E tudo que é similar à boate, à discoteca, você está encontrando hoje dentro da igreja. Uma igreja, recentemente, para poder fazer a sua inauguração, olha onde nós vamos parar, irmão. Fez um lançamento que um coquetel, não foi nem um culto. A inauguração da igreja foi um coquetel de lançamento. E no coquetel você encontrava todos os tipos de bebida, todos os tipos de dança, DJ. E ali todo mundo comemorando, rindo, comemorando a abertura da igreja. Como se fosse numa boate, como se fosse numa discoteca, num teatro. E ali o povo reunido, bebendo, comendo, se divertindo. Enquanto a música rolava, o globo ficava girando. E pasme-se você agora entendeu o que eu vou te falar agora. Tinha até área VIP. E na área VIP só os dizimistas de classe alta. E na área VIP todos os tipos de comida, comidas típicas, comidas de primeiro escalão que eles falam, as caras. Olha onde nós estamos, irmão. Aí você vê o vídeo, uma multidão, principalmente de jovens, se alegrando com isso, dançando, festejando, comendo, bebendo, naquilo que era para ser um culto, para começar talvez um culto de oração. Quando a igreja primitiva abriu uma igreja aqui e outra ali, a igreja não inaugurava com uma festa, com um comes e bebes. A igreja inaugurava debaixo de guerra, de oração. Almas se convertendo. Uma igreja muito famosa, conhecida no meio de nós, adotou dentro do seu núcleo a área VIP. Para poder entrar nessa área VIP, você tem que ser um dizimista alto, tem que ser da classe alta, porque você vai passar por ali e o povo, quando te vê, não pode te tocar, porque se o povo te vê, o povo vai querer tirar foto, vai querer te tocar. Aí essa área VIP tem segurança, só entra com a pulseirinha, só entra com o ticket, com a permissão de fazer parte da área VIP ou não. Igual uma discoteca, irmão. Dentro da área VIP, um sofá, uma área mais reservada, comida típica, bebida, segurança. Onde nós vamos parar, irmão? Onde nós vamos parar? Jesus, porventura, tinha área VIP, irmão? Para falar com Jesus, Jesus tinha segurança? Tinha, irmão. Eu vi na Bíblia uma certa área VIP que construíram, que na verdade nem construíram, que adaptaram para poder chegar perto de Jesus. Eu vi na Bíblia uma área VIP. Na Bíblia tem. Para chegar perto de Jesus, um deles acessou essa área VIP. Jesus viu de longe. Que área VIP é essa, pastor? Uma árvore. Para ver Jesus no meio da multidão, Zaqueu acessou uma área VIP que ninguém estava querendo acessar. Subiu, escalou mais alto, quase caindo da árvore. Quando ele se deparou numa certa distância, num certo local ali, ele inclinou para ver Jesus. Ele está vendo Jesus, Jesus viu ele primeiro. E da área VIP, que já lá tinha comida, irmão.
Aquela árvore não tinha fruta? Hã? A figueira era braba que Zaqueu subiu? Era uma figueira braba? Oh, meu Deus do céu! Jesus olhou Zaqueu e falou: Zaqueu, desce! Porque eu vou me pousar na tua casa. Estamos no fim dos tempos, igreja. Não se deixe enganar. Esse negócio que está tendo por aí, de que para formar o obreiro tem que ser faixa preta de jiu-jitsu primeiro. Autodefesa. O pior é a igreja de doutrina. Igrejas que começaram na sã doutrina já estão aderindo isso dentro dos templos, espalhando tatame para tudo quanto é lado, tirando as cadeiras, tirando os bancos, espalhando tatame para poder fazer a luta. Isso é que é o pior, irmão. E ali o professor começa ali a dar aquela chave, né? Defesa pessoal que eles falam. Oh, Jesus. Hoje, para poder segurar um casamento, para poder nutrir um casamento, a missionária, ela se inscreve numa academia, vai para a academia, vai lá fazer as suas sessões, porque lá ela tem que ficar bonita, porque para segurar o casamento ela tem que ficar com o corpo atlético. As irmãs do ciclo de oração que antes seguravam o casamento e seguravam a sua família, carregavam a família no joelho, hoje estão lá na academia, tomando os seus suplementos, fazendo as suas séries, aplicando pelo personal ou pela personal, e ali eles fazem todo tipo de sugestão e conexões, porque eles alegam: olha, você tem que ficar bonita, você tem que se vestir, você tem que se pintar, você tem que se estruturar, o seu corpo tem que ser transcultural. E ali, aquela prática que antes era prática de oração passou a ser prática de levantamento de peso. A prática da mulher de Deus, que passou a ser antes a prática de subir o monte, que antes era a prática de leitura bíblica, hoje passou a ser a prática de leitura da bula, do suplemento que ela toma. Antes, a prática da mulher de Deus, que era a prática do jejum, passou a ser a prática da dieta, para ver qual tipo de alimento ela vai comer diariamente para manter o corpo. Se é placa de ovo, se é ovo cru, se é ovo cozido, se é batata doce, se é suplemento, barra de cereal. Eles fazem todo tipo de cronograma para poder colocar e expor o seu corpo, que era para ser exposto somente para o seu marido. Aí aquela mulher pega aquela calça leg, aquela calça de ginástica apertada, vai lá descer de baixo para cima, fazer todo tipo de série para dizer que está arrasando. Passa pelos corredores das ruas, passa pelos corredores que existem por aí afora, atrai os olhares de todos os homens e acaba o casamento. Para não segurar o casamento, um montão de não, sei que vai segurar teu casamento, o teu marido vai te amar, e que o adultério, a traição está comendo solta por aí afora. Deixa eu te falar, meu amigo, deixa eu te falar, minha amiga, minha irmã, você que está me ouvindo agora nesse momento, a academia não segura casamento coisíssima nenhuma. Dieta não segura casamento coisíssima nenhuma. Suplemento whey protein, creatina, não segura casamento coisíssima nenhuma. O que segura casamento é uma vida lavada e remida no sangue do Cordeiro, com o joelho no chão. Oh, Jesus querido, oh Deus tremendo, nós estamos no fim, irmão, nós estamos no fim. Antes, quando existia uma crise no casamento, o pastor todo doutrinado, santo homem de Deus, convocava as irmãs do ciclo de oração, as irmãs do ciclo de oração convocavam a mulher que estava lá para separar, o pastor convocava aquele varão que era o esposo da mulher, e estava em crise, e subia a monte, e clamava em oração, e fazia jejum, a igreja toda se mobilizava, e era aquela guerra espiritual, e o demônio do adultério saía, o demônio da contenda manifestava e saía, o demônio da briga manifestava e saía. Mas hoje mudou, irmão. Está tendo crise no casamento. Primeira coisa que acontece é a fofocaiada.
As irmãs se unem, não, mas que não sei o que é verdade, e não sei o que, tem que fazer isso mesmo, deixa ele na prova. Aí os irmãos se unem, e que não sei o que, não. Você não merece isso não. Aí vai consultar o pastor, o que é pior de tudo, irmão. Consulta o pastor. Aí o pastor, em vez de dar aquela palavra para poder unir, o pastor, em vez de chamar a responsabilidade da oração, o pastor fala: meu filho, muda de página. Essa mulher não te merece não. Deus tem uma nova história para a tua vida, tem coisíssima nenhuma. Isso é mentira do diabo. Deus tem uma nova mulher para a tua vida. Joga, dá a carta de divórcio mesmo. O pastor aconselha a separar e ainda escolhe uma mulher da própria mocidade para dar para ele. Oh, Jesus. Nós estamos no fim, igreja. O que mudou, irmão? Aí eu pergunto para a igreja: Jesus mudou, igreja? Jesus mudou? Então por que o ser humano mudou a receita? Então por que a igreja mudou a receita? Então por que a igreja mudou? Por causa das doutrinas de demônio, desses espíritos enganadores. Espíritos enganadores, sensuais, que tem entrado para dar palestra de casamento. Você vê hoje o pastor induzindo o marido a fazer todo tipo de atrocidade sexual com a esposa, suscitando o velho homem que existia antigamente nos tempos de mocidade, quando saía, quando bebia, quando ia para casa de prostituição, suscitando a irmã que outrora, antigamente, dançava no funk, rebolava até o chão, hoje, para ser convertida, o pastor suscita a imoralidade sexual. Nas palestras de casamento, que eram para ser avivadas, que eram para ser debaixo de oração, de joelho, o palestrante traz táticas de romance para poder apimentar a relação. Compra uma fantasia, compra isso, vai lá no sex shop. Oh, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar, igreja? Aonde nós vamos parar? Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo falou assim: a cada um possua, saiba possuir o seu vaso em extrema santidade, não como na paixão daquele tempo, quando era gentil, quando não conhecia a Deus, mas em santidade e justiça. Até o leito tem que ser santo. Até a sua vida amorosa com seu esposo, sua esposa tem que ser santa. Estamos no fim, irmão. Estamos no fim. Outrora, antigamente, a igreja era conhecida não só por causa da roupa, mas por causa do jeito. O jeito que se falava era diferente. O jeito que se comportava era diferente. O jeito que se pronunciava era diferente. E o jeito que se vestia também era diferente. Não tinha essa brincadeira que está por aí afora não, irmão. Onde nós vemos descendo do púlpito da igreja o pastor com a camisa do Vasco, com a camisa do Flamengo, falando do clube de futebol, onde o assunto na tribuna tinha que ser Jesus. Jesus cura, salva, batiza e liberta. O pastor falando de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo. Eu vi uma situação que me deixou, irmão, caído. Me deixou para baixo. No meio do culto, no final da pregação, o pastor mandou chamar o pessoal dele, trouxeram o manto do clube do Vasco, embrulharam o pastor, o presidente com o clube do Vasco, começaram a fazer sátira, brincadeira, irmão, no púlpito da igreja.
E uma igreja séria, que dizem que é a igreja raiz, essa igreja aqui tem estrutura, e que não sei o quê, o prédio bonito, bem mais localizado, do estado do Rio de Janeiro. Aonde vamos parar, irmão? Aonde vamos parar? E o que mais deixa o Senhor triste e deixa preocupado, e a gente triste e preocupado, é que o povo que é escolhido, que sabe da doutrina, está enganado nessas jaulas de porta larga por aí afora. E muitos que não têm conhecimento de Deus servem a Deus da forma errada, enganado nessas jaulas por aí afora. Muitos que era para servir a Deus, que não servem ainda a Deus de forma correta, estão nessas igrejas enganados, achando que estão servindo a Deus de verdade, mas estão enganados por essa corja de lobos. Por isso que a igreja tem que examinar as escrituras, irmão. Examinar as escrituras, porque contém de achar nela a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Deus verdadeira, ainda continua sendo uma casa de oração. Deus é um Deus que quer levar a gente para um reino, e para um reino também tem suas normas. Assim como no reino da terra, nos países tem sua carta magna, as suas normas para viver nos países, no reino de Deus também tem suas normas, tem suas regras. Cuidado com esse negócio de que, não, irmão, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui não faz mal não. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai daquele que do mal chama bem e chama do bem mal. Cuidado. Cuidado. Apeguemos-nos no Senhor, amém? Porque o caminho é estreito. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está, não demores, vem. Então, findar da vida, Cristo achará lá no céu. Mais uma vez. Se o caminho é estreito, a porta é também. Não demores, vem. Ao findar, mais uma vez. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Ao findar da vida. Ai, tchalaba cantarabaia! Eu tô sentindo um temor aqui, irmão. Do céu. Oh, meu Deus. Para ti também. Oh, glória. Céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está, não demores, vem. Ao findar da vida, Cristo achará. Já desceste as águas em seu coração.
aleluia. Fostes batizado como foi Jesus, oh aleluia, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Ao findar da vida, Cristo achará no céu, oh glória a Deus. Jesus se faz presente aqui, amém, irmãos? Aleluia. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aí afora, cuidado. Esse negócio que estão pregando por aí afora de que pode vir, pode permanecer do jeito que tu tá, Jesus só quer teu coração. Não, isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui é só para o tempo antigo, hoje não precisa de mais disso não, cuidado. Só antigamente a igreja primitiva que vivia assim. Hoje a tecnologia, o mundo mudou, não precisa disso tudo não. Precisa sim, cuidado, precisa. Porque a Bíblia não mudou, Jesus não mudou. Amém? Oh, glória a Deus. Jesus não mudou. Se Jesus não mudou, o Evangelho não mudou. Se Jesus não mudou, a porta não mudou. Se Jesus não mudou, o caminho não mudou. Amém? Já desceste as águas